Solenoide. Eduardo, um solenoide é o último dos instrumentos que nós devemos utilizar para formar um campo magnético a partir da corrente elétrica. Esse solenoide, ele é diferente da bobina em que sentido? As peças elas são muito parecidas, né? É um cilindro com um fio enrolado em formato de espiral. Essa corrente, quando ela circula pelo fio, ela consegue criar campo magnético na região interna e externa. Mas o campo magnético é uniforme, ou pelo menos aproximadamente uniforme, nessa região mais central, o que termina tendo uma utilidade. Como o solenoide também é um aparelho mais comprido, ele termina criando uma região de campo magnético uniforme maior. Então ele termina tendo outras aplicações diferentes da bobina, apesar de serem instrumentos fisicamente muito parecidos. Tudo bem? Eduardo, então o que eu tenho que saber do solenoide? O solenoide cria campo magnético. O campo magnético é uma grandeza vetorial. Então você tem que saber módulo, direção e sentido do campo magnético que esse aparelho é capaz de criar. Vamos para a primeira, que é módulo. O módulo é a intensidade do campo magnético B criado no interior do aparelho. É dado por isso. N vezes μ0. Vou botar μ0 porque eu estou considerando o meio como sendo vácuo. Então essa permeabilidade, que é a influência que o meio exerce na formação do campo magnético, eu vou dizer que é a permeabilidade magnética do vácuo, tá bom? Vezes I, né? Enfim, é a corrente elétrica que consegue formar esse campo magnético sobre L. Então você percebe que L, que é o comprimento do aparelho, dessa vez importa. Coisa que não tínhamos abordado nos outros aparelhos. O comprimento da bobina não interessava. O que interessava era o seu raio. Já aqui não. Estamos falando do comprimento L do solenoide. Eduardo, eu percebi que você deixou um espaço aqui. É porque eu queria chamar a atenção para isso. N será o número de voltas, assim como na bobina, para o solenoide, o número de voltas dadas importa. Isso tem sido pergunta em muitas questões de vestibulares no Brasil inteiro. Perguntando aos alunos se eles percebem que o número de voltas, tanto para a bobina quanto para o solenoide, importa para a intensidade do campo magnético em sua região interna. Então, o número de voltas é algo que é diretamente proporcional à intensidade do campo magnético. Portanto, quanto maior o número de voltas, maior a intensidade do campo magnético em seu interior. Show de bola? Eduardo, e muitas vezes eu peguei uma questão eu já peguei questões, aliás, onde eu não sabia diferenciar se era uma bobina ou se era um solenoide. Você tem razão, às vezes o elaborador da questão não deixa bem claro, ele traz sua figura e você fica meio em dúvida. O que você vai fazer? Existe uma maneira de diferenciá-los através das dimensões do aparelho, que seria isso aqui. Supondo que você tem conhecimento naquela situação do raio do instrumento e de seu comprimento. Essa relação entre o comprimento e o raio é o que lhe permite afirmar que aquilo pode ser considerado um solenoide. O aparelho só pode ser considerado um solenoide se o seu comprimento for maior que 20 vezes o seu próprio raio. Se o seu comprimento L for 20 vezes do que o seu próprio raio, ou 10 vezes maior do que o diâmetro que dá no mesmo. Show de bola? Enquanto isso não acontecer, o aparelho será considerado uma bobina. Enquanto isso não acontecer, o aparelho será considerado uma bobina. Passa adiante. Eduardo, entendi disso mais ou menos. Está faltando o quê? Direção e sentido. E isso é dado pela regra da mão direita. Então é um momento onde os alunos mais engancham, então preste atenção. Olha o que eu tenho aqui para você. Perceba que a corrente elétrica que eu coloquei na figura, ela passa pela frente do cilindro e por trás. Pela frente do cilindro e por trás, pela frente do cilindro e por trás. O sentido da corrente elétrica, que é demonstrado aqui através do polegar, você consegue, através desse sentido, identificar o sentido do campo magnético. Eu vou utilizar a regra da mão direita, onde eu preciso identificar a direção e o sentido dessas duas grandezas, corrente e campo. Corrente e campo. Tudo bem? Então vamos lá. Tudo o que acontecer nesse primeiro fio acontecerá em todos os outros. Os teus dedos, eles penetrarão no campo magnético e os teus dedos indicarão o sentido. Penetrarão no cilindro e os teus dedos, eles indicarão o sentido do campo. Então pega aqui no primeiro fio, Depois que você pega nesse primeiro fio, corrente para cima, campo para a esquerda. Corrente para cima, campo para a esquerda. Corrente para cima, campo para a esquerda. Então o que você percebe? Que o campo magnético formado, ele está sendo formado de maneira que o sentido dele está orientado para o teu lado esquerdo nesse momento. De novo, corrente para cima, campo para a esquerda. Corrente para cima, campo para a esquerda. Então você nota que o campo magnético ele tem um sentido informado pelos dedos.
Nessa região mais central, você vai poder dizer que esse campo magnético ele é aproximadamente uniforme. Está aqui ele. E nessa região externa, esse campo magnético dá voltas, saindo de um lado e indo para o outro. Quando esse campo dá as voltas, ele está te mostrando a polaridade fornecida pelo aparelho. Polaridade, Eduardo, isso mesmo, isso aqui agora se comporta como um ímã. A partir do momento que o campo magnético se formou, agora eu tenho uma polaridade, um norte e um sul. Ficou convencionado que o lado norte deveria ser chamado assim, como sendo o lado onde as linhas de indução do campo magnético saem. E chamaremos de lado sul aquele lado onde as linhas de campo magnético entram. Então, o que você está vendo aqui? As linhas de campo magnético saindo do lado esquerdo e entrando do lado direito. Então, esse lado fica sendo considerado o lado norte e esse lado fica sendo considerado o lado sul. E é assim que você vai estudar os seus eletroímãs. Bem, eu fico por aqui, espero ter ajudado e até a nossa próxima aula.